E hoje eu quero, agora à noite, eu quero como tema ministrar: decrete que sua casa será uma família sacerdotal. Então eu quero trazer uma palavra para a nossa casa, uma palavra para a nossa família, uma palavra para a nossa geração, para a nossa descendência. E eu vou usar como base o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Eu estive ministrando algo semelhante, mais específico para mulheres na minha igreja, mas estou usando o mesmo texto para trazer uma palavra para a igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Todo o capítulo 1 conta da história de Ana, né, que vai orando, buscando, pedindo um filho e pedindo a Deus que desse um filho a ela. E aí chega no capítulo 2, Deus deu o filho para Ana. Os irmãos têm o hábito de ler de pé, é isso? Então vamos ficar de pé. Cada igreja tem essa liturgia, eu faço questão de cumpri-la, viu? Então vamos para o capítulo 2. Vamos para o versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Então, aí aqui é quando Ana tem Samuel e vai levar Samuel já para o sacerdote Eli. Ela ora e diz: Então orou Ana e disse: o meu coração exulta, aí me dá um pouquinho de retorno só. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, tá bom? Porquanto me alegro na tua salvação. Vamos para o verso 11. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa. Aqui é o pai de Samuel, do menino do milagre de Ana. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aqui conta então a história que Ana teve Samuel, esperou ele desmamar, com 4 anos, levou Samuel e entregou para servir no templo. E Ana deixou Samuel ali e voltou para sua casa. No verso 12, já fala sobre os filhos do sacerdote. Naquela época, o sacerdote era Eli. E aí a Bíblia diz, olha, eram, porém, verso 12, os filhos de Eli, filhos de quem? Belial. De Belial. Mas eram os filhos do sacerdote. Eles serviam no tabernáculo, que ficava lá em Siló. Eles trabalhavam no serviço do sacerdócio. Eram filhos de Belial. E diz mais, o que diz? Não o quê? Não conheciam o Senhor, mas moravam aonde? Onde eles moravam? No tabernáculo. Eles moravam lá, na casa de Deus. Trabalhavam aonde? Na casa de Deus. O pai deles era o sacerdote Eli, o principal dos sacerdotes. E a palavra diz que eles eram filhos de Belial e que não conheciam o Senhor. Aí vem falando as coisas que eles faziam. Vamos pular para o verso 17. Era, pois, muito grande os pecados destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, o pecado deles não era pequenos. Eles estavam pecando, estavam afrontando Deus. E olha o que diz, vamos lá para o 18. Porém, Samuel era um menino, ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, que era a roupa de um sacerdote. Ele era um garotinho e já tinha uma roupinha que era sacerdotal.
E no verso 9, sua mãe, Ana, lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então, Ana ia uma vez por ano oferecer o sacrifício, e aí ia ver o filho e levava uma roupinha de sacerdote nova. Cada ano ela aumentava o tamanho, né? Foi aumentando, o garoto ia crescendo e ela, agora eu vou fazer maior porque meu filho deve estar maiorzinho. E levava aquela roupinha de sacerdote. E no verso 20, Eli abençoava a Eucana e a sua mulher Ana e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Verso 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vamos ler mais um último, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de que se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. As mulheres iam em bandos, ia a mulherada para fazer o quê? Se deitar com eles. Tá aí, ó. Vamos lá para o último, vou ler mais um. 26. E o jovem Samuel ia crescendo, fazia-se agradável assim para com o Senhor, para também com os homens. Vamos para o 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas aos teus filhos de Israel. Deixa eu ver, acho que dá para a gente ir. 35, vamos chegar no 35. E eu suscitarei para mim, aí é Deus falando com Eli, dizendo assim: chega, Eli, você nem a sua descendência, ele diz lá em cima, seus filhos vão morrer, não vão viver. Aí ele diz lá no verso 31, cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai, não haja mais ancião algum na tua casa, seus filhos vão morrer. E ele encerra dizendo: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e sempre andarei diante do meu ungido. Vamos encerrar aí. Paizinho querido, entregamos essa ministração em tuas mãos, e que nosso coração esteja aberto a ouvir a voz do Espírito Santo, que teu Espírito Santo possa fluir com vida e traga vida a este lugar. Traga vida, suscita vida, assim como tu levantaste Samuel, levantou um sacerdote fiel, segundo o seu coração. Senhor, levanta nesta igreja uma geração de sacerdotes fiéis. Levanta uma geração de sacerdotes fiéis. Porque assim diz o Senhor: o tempo dos sacerdotes infiéis é findo. Assim diz o Senhor a esta casa: o tempo de sacerdócio infiel é chegado ao final. Deus vai levantar uma geração de sacerdotes fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Podemos sentar. Aleluia. A gente leu aqui alguns versículos do capítulo 2. E eu quero começar entendendo, que você entenda comigo, que Deus, Ele sempre levantou famílias. Deus
não trabalha só com indivíduos. Deus levanta a família para sustentar a obra dele aqui na terra. E Deus tem procurado lares inteiros, famílias que possam honrá-los, homens que discipulem sua casa, seus filhos, mães que guardem a atmosfera espiritual da casa, filhos que reverenciem seus pais, que obedeçam seus pais, que honrem seus pais. E aqui no versículo 35, nós vimos que Deus faria de Samuel um sacerdote fiel. Deus vai levantar um sacerdócio fiel. Deus quer levantar um sacerdócio fiel. E essa palavra se estende hoje a este lugar, essa palavra se estende hoje a esta igreja, de Deus levantar uma família fiel, uma família sacerdotal, uma casa sacerdotal, onde cada membro viva para Deus, em fidelidade, em santidade, em pureza para Deus. Eu vou abordar 5 tópicos, 5 temazinhos nesses minutos que eu tenho. O primeiro é o poder profético das palavras dentro do lar. O poder profético das palavras. Nós vemos aqui, lá no capítulo 1, verso antes, como Ana profetizava sobre Samuel, como Ana cuidava de Samuel. O verso 27 do capítulo 1 diz: por este menino orava eu. O Senhor atendeu a minha petição, aquilo que eu tinha pedido, Ele fez. Por isso, hoje, no verso 28, ele diz: hoje eu entrego. Aqui você lembra, Eli, daquela mulher que você pensou que estava embriagada, que tinha bebido, que porque eu lamentava e chorava diante de Deus, era um milagre que eu pedia, Deus me deu, e hoje eu trago o resultado do meu milagre, e eu entrego o meu milagre aqui. E por todos os dias que esse menino viver, ele viverá na casa do Senhor. Por quê? Porque ao Senhor ele foi pedido. E foi o Senhor que fez. E Ana adorou ali ao Senhor. Então, nós entendemos, o que nós vemos aqui é que as palavras de Ana, elas não só moldaram Samuel, não só fizeram com que Samuel tivesse uma direção e um destino, só que são palavras que moldaram toda uma descendência, toda a descendência de Ana. E num lar sacerdotal, numa família onde nós fazemos questão de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, numa família sacerdotal, o que nós precisamos entender primeiro, que palavras constroem destino. Palavras constroem destino. Às vezes, liberamos palavras tão terríveis e queremos ver resultados diferentes daquelas palavras. Porque nossas palavras criam um ambiente, uma atmosfera espiritual. Querendo ou não, nossas palavras constroem uma atmosfera dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente. E os pais, o que os pais dizem, o que as mães falam, criam essa atmosfera. Eu não sei qual é a atmosfera da sua casa. Eu não sei qual é a atmosfera que tem andado dentro de uma célula, dentro dessa igreja, dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Mas as palavras, elas constroem destino. E suas palavras, as palavras de Ana, ungiam Samuel diariamente. As palavras de Ana, mesmo ela longe dele, vendo o filho uma vez ao ano, as palavras de Ana iam dando destino àquele menino, que se tornou um grande homem no futuro. É um homem considerado com a tríplice unção, a unção profética, unção de sacerdote, uma unção que veio para ungir o primeiro rei de Israel. Outra coisa, o lar, ele é marcado pela boca dos pais. O lar é marcado pela boca dos pais. O ambiente espiritual da casa
nasce da boca dos pais. O ambiente espiritual de uma casa nasce daquelas palavras que se fala todo dia. Não é só daquele dia, de vez em quando, que alguém diz uma palavra boa. Porque muita gente abre a sua boca para dar glória a Deus, para dar aleluia. Mas dentro da sua palavra, da sua casa, as palavras giram, procurando o momento de encontrar um pouso. Porque as palavras buscam pouso. Elas não voltam vazia. E uma vez que ela é pronunciada, ela fica girando ali na tua casa, esperando a hora de pegar um filho para adoecer, esperando a hora de tocar o coração de um marido, para esse marido perder a paixão pela esposa, esperando a hora de encontrar o coração daquela esposa quando ela dá uma brecha, para ela se distanciar da casa do Senhor. E as palavras ficam girando, porque uma vez que elas são ditas, elas mudam o ambiente da sua casa. E ao invés disso, nós precisamos aqui aprender, através das nossas palavras, declarar a identidade dos nossos filhos. Dizer quem nossos filhos serão. Declarar fé sobre os nossos filhos. Em declarar promessa sobre os nossos filhos. Futuro para os nossos filhos. Eu me recordo que antes de engravidar o meu filho, eu já dizia ao Senhor: Senhor, eu quero ter um filho, menino, um homem que seja um pastor, e já profetizava. Até que eu recebi a presença do Senhor, a visitação do Senhor. E o Senhor disse para mim: você vai dar à luz a um menino. E me disse como seria o meu filho. Eu ainda nem estava grávida. E ele falou: você terá um filho. Cuide dele. Guarde este menino para mim. Eu, quando criei o meu filho, eu nunca criei o meu filho para mim. Eu cuidava do meu filho, criei o meu filho, profetizando sobre a vida dele e dizendo que ele seria um pastor, um profeta na geração dele. Quando meu filho chegou à adolescência, quando chega ensino médio, que aí tem que escolher a profissão, e a gente começa a ficar preocupado e caindo em cima, qual universidade? Eu não queria mandar ele para a faculdade, porque eu falei não, porque lá não é lugar de crente, não é ambiente, você vai estudar à distância e tomando conta dele. E aí um dia ele falou para mim: mãe, ele nunca gostou de estudar. Gabriel nunca gostou de estudar, estudava obrigado. Aí ele falou: mãe, por que você está tão preocupada com a minha profissão? Eu já não sei que eu vou ser pastor, eu vou ser um pastor. E lá eu tenho direito de escolher outra coisa. Aí eu falei assim: claro que tem. Eu sempre dei direito a você escolher. Não, mãe. Eu não me sinto no direito de escolher nada. Porque dentro de mim eu sempre soube para que eu nasci. Por que eu nasci? E eu sempre, a vida toda, profetizei sobre a vida dele. Porque palavras declaram a identidade. Palavras declaram a fé, declaram o futuro. O futuro. E isso serve para dentro da tua casa, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu pai. Pais, qual é o destino que vocês estão profetizando sobre o filho de vocês? Qual é? De que menino? Tu é um vagabundo? Tu é um preguiçoso? Tu não serve para nada? O que você vai fazer da vida? Qual é a palavra que você tem profetizado sobre os seus filhos? Cônjuges, marido, esposa, qual a palavra que você declara um ao outro? Qual é a palavra que você fala para a sua esposa? Qual é a palavra que você fala para o seu marido? Filho, quais são as palavras que vocês dizem para os pais? Aliás, filhos acham que os pais têm resistência a tudo. O pai e a mãe podem brigar com eles, eles vão ficar chateados. Mas eles, quando dizem palavras duras para os pais, acham que os pais nunca vão se magoar. Mas ao contrário, palavras de filhos ferem.
Então, filhos, suas palavras fortalecem ou enfraquecem seus pais. Você que é casado, que tem filho, mas que tem pais idosos, que tipo de honra você tem dado aos seus pais na velhice? E qual é a direção que a gente tem da palavra? Fazer do nosso lar um altar de palavras que edificam. Porque é tão bonito dizer isso na igreja. Mas a gente tem que trazer para a prática aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Trazer para a prática. O segundo ponto aqui nessa história é a superproteção que destrói o fruto da casa. Diga assim, superproteção. Destrói o fruto da casa. Nós temos aqui o exemplo da história de Eli. Na história de Eli, nós lemos aqui e o verso 22, cadê? Do capítulo 2, perdão, estou eu no capítulo 1. O verso 22 do capítulo 2 fala o quê? Olha isso. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. A nação inteira sabia o que os filhos de Eli faziam. E Eli ouvia tudo, sabia de tudo. E de como se deitavam com as mulheres em bandos que se juntavam na porta da tenda da congregação. Verso 31. Aí Deus disse: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião, homem algum em tua casa. Por que Deus virou para Eli e disse que ia acabar com os filhos dele, com ele, que todos morreriam? Porque Eli sabia dos erros dos filhos, mas não disciplinou, não corrigiu. O resultado disso? Perdeu o sacerdócio. Líderes, discipuladores, quando não corrigimos, pastores, quando não corrigimos os erros que sabemos que estão acontecendo dentro da nossa igreja, podemos perder o nosso sacerdócio. Líderes, quando não corrigimos os erros que temos ciência de que nossos discípulos cometem, podemos perder o nosso lugar. Pai e mãe, quando não corrigimos os erros dos nossos filhos, o resultado disso é a perda do nosso sacerdócio. Superproteção não é amor, não tem nada a ver com amor. Proteger demais é impedir o crescimento de um filho. Quando eu protejo demais, ou quando eu não disciplino, eu evito que ele seja responsável pelo que ele fez, e estou evitando dele aprender, e estou incentivando ele a fazer novamente. Não confrontar os erros é permitir que a destruição entre dentro da sua casa. É permitir que a destruição entre dentro da sua casa. Porque disciplinar é cuidar. Quando você disciplina, quando pastores disciplinam, estão cuidando. Quando líderes disciplinam, estão cuidando. Quando pai e mãe disciplina, está cuidando. É cuidado. Disciplina não é agressão. Como hoje, movimentos ideológicos, socialistas, querem implantar que os filhos, que disciplinar, dar tapinha, mamãe dá tapinha no filho, é uma agressão. Disciplina não é agressão, disciplina é amor, e disciplina é impor limites. Isso é disciplina. Deus corrige, não diz a palavra que Deus corrige a quem Ele? A quem Ele? Sim ou não? Sim. Deus corrige a quem ama.
E como nós, que temos nossas famílias, podemos levar essa palavra para a nossa casa? Pais, vocês precisam corrigir com firmeza e amor. Meu marido sempre repete uma história de um casal lá da igreja, hoje ele é falecido, a esposa ainda está lá, e o filho dessa família é uma pessoa envolvida com crime organizado, com tráfico de drogas, aonde a nossa igreja está, e ele é uma pessoa temida na localidade, porque ele é uma pessoa importante dentro do tráfico de drogas, perversa, maldosa, maldoso mata as pessoas sem piedade. E meu marido sempre fala, ele era pequeno, já roubava as coisas dentro de casa, já tirava as coisas de casa para roubar, para vender. E um dia, meu marido conta, chamei ele lá, ensinei o pai e a mãe, ensinei como tinha que fazer. E aí o dia que o pai foi disciplinar, a mãe entrou na frente e disse, não faça isso com esse menino. E hoje como está? É um homem. É um homem. Está preso mais uma vez, tomou tiro, está não sei como, e é uma pessoa temida e perigosa. Criado, pequeno, ia à igreja. Pais, vocês, filhos, precisam aprender responsabilidade. Cônjuges precisam confrontar em maturidade e não omitir. Então, qual é a direção? Vamos orar para que Deus retire os véus emocionais que impedem da gente corrigir ou da gente ser corrigido dentro de casa. Porque se existe um lugar adequado para a correção, é o lugar onde tem mais amor. Então, se o lugar onde filho, marido e mulher tem mais amor é dentro de casa. Então, se existe um lugar adequado para a correção, esse lugar é onde? Aonde, meus irmãos? Dentro de casa. Então, vamos orar, porque os véus emocionais impedem que a gente tenha a direção correta disso. O outro ponto aqui, dentro dessa história, que eu percebo que Deus precisa tratar conosco, que um lar precisa ser curado de ressentimento. Um lar tem que ser curado. Por quê? Porque nessa relação, marido, mulher, filho, pai, mãe, quem é que nunca ficou magoado? Qual marido nunca ficou triste com a sua esposa? Tem algum aqui? Qual esposa aqui que nunca ficou decepcionada com o marido? Existe? Tem algum filho aqui? Quantos são filhos? Só esse, os outros são filhos de chocadeira, nasceram, sei lá de onde, né? Todo mundo aqui teve pai e mãe, eu acho. Pois é. Tem algum filho aqui que nunca ficou triste, chateado, ferido com pai ou com mãe? Que nunca? A questão é quando isso se torna um ressentimento. A esposa continua com o marido, vão viver toda a vida, mas tem um ressentimento de uma situação lá. O marido, um ressentimento de uma situação lá. O filho, um ressentimento de quando era adolescente, hoje ele já é um homem, mas às vezes o pai e a mãe nem sabem mais daquilo, mas está lá no coração daquele filho. Uma filha, está lá, aquela mágoa guardada, aquele ressentimento. O problema é que ressentimentos não curados bloqueiam as bênçãos para uma família inteira. Uma família inteira deixa de receber uma bênção por causa desses ressentimentos. Você vê que Ana, quem conhece a história de Ana, vê que Ana foi provocada.
por outra mulher de Eucana, do seu marido, que tinha filhos. Ana foi provocada, Ana foi humilhada, Ana foi injustiçada. Mas ela decidiu não reter mágoa. Ela orou, ela entregou, ela confiou e diz, e ela adorou. E Deus não só deu o milagre de Samuel, como a fez mãe de filhos e filhas. Sabe por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Quando o coração está ferido, o ambiente é um ambiente ferido. É um ambiente ferido. Aquele relacionamento que a mulher está junto, o marido está junto, mas há um ambiente de tristeza, de morte. Ressentimento trava os casamentos. Ressentimento bloqueia os filhos. Ressentimento contamina as gerações, os netos. E vai contaminando as gerações. Então, uma família sacerdotal, ela só se sustenta se houver cura emocional. Mas sabe qual é a maior dificuldade? Sabe qual é a maior dificuldade para ter cura? Uma palavrinha que chama-se orgulho. Qual mulher não tem o seu? Qual homem não tem o seu? Qual homem não tem o seu? E com o acúmulo dos anos, maridos vão ver os defeitos de suas esposas. E esposas verão os muitos defeitos de seus maridos. Nós conhecemos todos os nossos filhos, os defeitos deles. Quando eles forem namorar, noivar, as noivas, a princípio, acharão eles lindos, um príncipe, umas princesas, mas nós conhecemos cada defeitinho. Conhecemos do marido, conhecemos do esposo. O único problema de que permitamos que Deus cure de verdade tudo é o orgulho. É difícil. É muito difícil. Liberar perdão dentro de casa é muito difícil. Só que nós precisamos, escute isso, meu irmão, minha irmã. Eu não sei com quantas pessoas o Espírito Santo vai conseguir falar hoje aqui. Porque é só Ele que pode convencer alguém. É muito difícil curar feridas antigas. É muito difícil. Você tem que ser muito servo. Restaurar conversas que foram interrompidas. Quebrar ciclos familiares de mágoa é muito complicado. Só que feridas vão bloqueando a sua casa. Você podia ter uma vida plena no propósito de Deus e você, às vezes, tem vida, mas não é plena. Meia vida. Ou nenhuma até. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu não gosto de dar muito testemunho, mas o Espírito Santo me mandou dar um testemunho. Tem pouco tempo agora. Não tem muito tempo. Eu estava no escritório, trabalhando lá nos livros. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: larga tudo. Meu marido estava na cozinha. E ele disse assim: peça perdão ao seu marido. É claro que na cabeça da gente passa o quê? Mas Senhor, Ele que tem que me pedir perdão, não é assim? Mas Senhor, perdão pelo quê? Mas Senhor, eu tinha duas escolhas. Fazer esse monte de pergunta ou obedecer ao Espírito Santo. O que eu fiz?
eu me levantei. Foi muito difícil. Fui até a cozinha onde estava meu marido. Eu me ajoelhei. Eu acho que ele nem esperava por isso, por nada. E eu pedi a ele perdão por tudo. Por tudo. Qualquer coisa que tenha ficado no coração dele. Tudo. Ele ficou surpreso. Não. Tá. Depois levantei, voltei para o meu trabalho. É óbvio que a gente da nossa natureza vai falar, meu Deus, eu não vou fazer isso. Mas eu não conhecia. A gente não conhece o que passa dentro do coração, os pensamentos. Eu não sabia as necessidades, nem sei, porque ele não tocou mais nisso. As necessidades do coração dele. E o que exatamente poderia estar bloqueando o amor dele em relação a mim? Eu não estou dizendo, queridos, caros amados irmãos, que é fácil. Eu não estou dizendo que viver junto é fácil. Viver junto, quando eu digo, não é só marido e mulher, é pai, mãe, filho, padrasto, enteado. Não é fácil, mas é um aprendizado sempre. É um aprendizado constante. Então, é isso que a gente consegue aprender se a gente realmente for observar a palavra. O outro ponto que eu quero falar, o penúltimo, Deus muda identidades para mudar as histórias familiares. Deus muda identidades para mudar histórias familiares. Deus sempre transformou identidades. Antes de transformar as nações, aí tem lá, a Bíblia está cheia. Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. Lá no Novo Testamento, Saulo, Paulo. Enfim, Simão, a ser chamado Pedro. Deus primeiro, antes de tudo, Ele muda a identidade. Ele muda quem você é, para querer mudar o seu cônjuge, o seu filho. Então, primeiro porque a identidade determina a colheita familiar. E Deus, hoje, Ele quer arrancar rótulos da tua família. Sabe aqueles rótulos de família problemática? Família dividida? Família briguenta? Família barraqueira? Família, sei lá o quê, família sem diálogo, família pobre espiritualmente, família fofoqueira, eu não sei que rótulo. Deus quer quebrar esses rótulos. Deus quer quebrar o rótulo. Eu não sei que rótulo a tua família tem, a família dos seus pais, mas Deus quer mudar isso para mudar a colheita da sua casa. Amém? Sim ou não? Amém. A outra coisa, o Espírito Santo transforma natureza. Porque quando Deus muda a identidade, Deus transforma aquele pai inseguro, Ele transforma num pai firme. Aquela mãe cansada, Deus transforma numa mulher frutífera. Aquele filho rebelde, Deus se transforma num grande líder da casa do Senhor. Aquele lar instável passa a ser o altar do Senhor. Ali. Então, cada membro da família precisa permitir que o Espírito Santo reprograme sua identidade. Mas não é porque o outro é orgulhoso
que eu vou deixar de fazer a minha parte. Não é porque o outro errou, porque sempre quando a gente pensa em fazer a nossa parte, a gente pensa no outro. Como o outro vai reagir, como o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Mas faça a tua parte. Deus vai mudar a sua identidade. E a partir da sua identidade, Deus vai dar esse destino. Porque se o outro não se arrepende, aí é a pessoa com Deus. Então, Deus reprograma. Deus muda a história da tua casa. E que você hoje, que nós hoje possamos fazer, Senhor, muda a nossa natureza. Senhor, muda a minha natureza para que a minha casa gere uma descendência que venha te honrar. Para que eu tenha filhos que te honrem. Para que eu tenha filhos dentro da tua casa te servindo. Muda a minha natureza como pai, minha natureza como mãe, minha natureza como esposa, minha natureza como marido, como pai, como filho. Muda a minha natureza. E o último ponto, eu quero já ir para a história de Ruth, não mais de Ana. Vocês conhecem a história de Ruth? Nora de Noemi, foram para outro país, morreram os filhos, morreu todo mundo, voltaram sem nada, pobre, ela foi colher espigas, foi sustentar a sogra, não tinha nada, enfim. E aí, por fim, Ruth conhece Boaz. Ruth conhece Boaz. A nora, a sogra, dá uma instrução e diz: filha, vai até ele, toca nos pés dele quando ele estiver dormindo. A palavra diz, o tema é: quem me tocou? A sogra diz: vai lá, levanta a coberta dele, deita aos pés dele e deixa que o que Deus tem que fazer, Deus vai fazer. Quando amanhece o dia, ele acorda e vê Ruth deitado aos pés. Ele tira o manto, que naquela época significava que o homem podia desposar aquela mulher. Ele tira o seu manto e joga o seu manto sobre Ruth. E você vê a atitude de Ruth, que ela não constrói apenas um casamento. O primeiro filho dela, ela entrega para ser filho de Noemi, que tinha perdido seus filhos. Para que a descendência dessa mulher, a linhagem dela pudesse continuar. A linhagem sacerdotal pudesse continuar. E você vê que o que acontece com essa mulher, da descendência de Ruth, uma moabita, uma mulher que nem judia era, uma moabita, da linhagem dela saiu o rei Davi e posteriormente saiu o Messias. Então, nós temos algumas coisas para aprender com ela. Primeira coisa é pacto. E que eu quero, quando nós agora estivermos encerrando, que eu quero levar você a fazer hoje com Deus, um pacto. Porque Deus é Deus de pactos. Deus é Deus de pacto. Ruth faz um pacto. Eu vou te servir, eu vou servir o teu Deus, eu vou servir, Noemi, o teu povo, onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei. Isso está falando do que, irmãos? Nós precisamos de um pacto de servir a Deus o resto da nossa vida, fidelidade a Deus, fidelidade à nossa família, fidelidade à nossa igreja, fidelidade aos nossos líderes. Sabe por quê? Porque famílias sacerdotais não são volúveis. Não são volúveis. Precisam ter firmeza. E para isso você precisa gerar um pacto com o Senhor, um pacto de fidelidade ao Senhor. Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre tive medo, eu via os filhos crescendo, saindo da presença do Senhor. Quando era nova, era menina, era criança, eu entreguei minha vida a Jesus, fazendo um pacto com o Senhor. E eu disse ao Senhor, jovenzinha, criança, pré-adolescente, eu disse ao Senhor:
Se um dia, Senhor, eu te deixar, me leve antes. Eu quero ir para o céu antes. Eu fiz esse pacto. Me lembro o dia do culto, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tinha 6 anos de idade. Lembro do pastor que pregou, da música que cantou. E eu cantando, levantei as mãos. E eu comecei a chorar. E falei, Senhor, nunca quero deixar de te servir. E ali eu fiz um pacto. Ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E quando o meu filho nasceu, eu fiz uma coisa que eu entendi ser correta. Porque toda mãe, quando o filho nasce, quer ver o filho. E ela pergunta, isso é coisa de mãe. Talvez o marido não entenda. Está com os 5 dedos? Está completo os dedinhos? Aí os médicos já sabem, está com 5 dedinhos em cada mão, tá? Tá direitinho. Ela fala, é porque é um serzinho que nós vamos gerando e não vemos, só sentimos. Não sabemos como vai indo. Hoje tem ultrassom daquilo, vê o rosto, vê o nariz, vê o cabelo. Mas naquela época não existia isso. Mas, quando meu filho nasceu, sabe o que eu fiz? Eu não olhei para ele. Eu fechei os meus olhos. E eu falei, antes, Senhor, de recebê-lo como meu filho, eu ofereço ele a Ti. Ele é seu, Senhor. E eu prometo cuidar dessa criança para Ti, Senhor. Então eu abri os olhos e fui conhecer o meu filho. E todo o tempo que eu o criei, ele conta isso na igreja, eu conto isso na igreja, eu sempre dizia para ele, olha o que você vai fazer, porque eu perco você para Jesus, mas não te perco para o mundo. Em alguns momentos da vida ele disse para mim, mãe, sabe o que me fez ficar firme? Eu morria de medo de morrer. Eu lembrava da senhora, garoto, eu perco você para Jesus, mas não te perco para o mundo. Era por causa disso, mãe, que eu não fazia as coisas. Hoje, meu filho está noivo, se preparando para ser um pastor, é líder dos jovens. Hoje a gente vê, ele está lá pregando na igreja. Você precisa pagar um preço. Você precisa de um pacto. Eu fiz um pacto. Toda mãe... Só existe um pavor no mundo para uma mãe. Se tem algo que aterroriza uma mãe, é a possibilidade do filho dela morrer, de um filho morrer. A mãe nunca está preparada para isso. Não está, nunca. E você ter coragem de oferecer um filho, exige muita coragem. É muita coragem. Mas Ruth fez pacto e ela teve determinação. Porque Ruth foi lá, Ruth trabalhou, Ruth foi colher espiga. Ruth saía para trabalhar, carregava peso, diz a palavra, que os sacos que ela carregava eram de 25 quilos. Que isso? Ruth trabalhou, Ruth sustentou a casa dela, a sogra. Ruth serviu, Ruth não murmurou. Entende? E a sabedoria dessa mulher, sabe por quê? Porque ela escolheu Boaz. Ela não estava procurando um marido rico, bonito e elegante. Boaz já era velho, mais velho que ela, bem mais velho.
Ela procurou um esposo, ela procurou um homem de aliança com Deus. Que a Bíblia diz que ele foi o redentor dela, representando na figura de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. Por isso ela é uma estrangeira. E ele vai lá e traz aquela estrangeira e leva a redenção para aquela estrangeira. Ele era um homem de aliança, ela não estava buscando um marido, ela estava buscando um propósito. E o propósito trouxe Boaz até ela. Mãe, pai, você não precisa ter medo. Eu disse hoje à tarde aqui, eu não tenho medo do diabo. Ah, não tem. Não, porque o diabo só vai me tocar, antes dele me tocar, ele tem que passar pela frente daquele que está na minha frente. Então eu não tenho medo do diabo. Ah, eu pego você. Bom, se você conseguir passar por esse que está aqui entre mim e você, então me pega. Agora, a hora que Jesus sair de perto de mim, aí eu estou frita. Aí, pronto. Eu tenho medo do diabo. Eu falei de manhã aqui, de tarde, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Ah, é para ter medo? Deus, eu tenho medo de Deus. Ele é amor. Mas a mão de Deus pesa. A mão de Deus, ela é justa. A mão de Deus é justa. E vocês acham que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus conhece o que está no nosso interior. Deus sabe quando você fala uma coisa da boca para fora, mas Deus sabe aquilo que você está pensando. Deus conhece. E olha, amados irmãos, tem gente que precisa corrigir o seu caminho aqui nesse lugar. Tu precisa corrigir teu caminho aqui nesse lugar. O Espírito Santo não me deixou dormir não, irmãos. Olha o que alguns irmãos estão arrumando aqui nessa igreja, com a permissão do pastor Francisco. Olha o que vocês estão arrumando aqui. Não percam o alvo. Não percam o alvo. Deus tem um propósito. Os propósitos de Deus não mudam. Nós mudamos. O propósito de Deus para Eli e seus filhos era que cuidassem. Agora Eli morreu e seus filhos foram mortos porque eles saíram do propósito de Deus. Cuidado, não saiam do propósito de Deus. Me lembrei, o Espírito Santo me lembrou a primeira vez que eu botei os pés aqui na igreja, a palavra profética que ele botou na minha boca e os propósitos de Deus para essa igreja e para essa cidade. Aonde foram parar os propósitos de Deus? O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, mas os irmãos sabem. Aonde erraram, e como diz a palavra do Apocalipse, lembra, pois, onde caíram, e voltem ao primeiro amor. Deus quer usar essa igreja para ganhar Bicas, Guarará, para Jesus. Mas nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Então, queridos, já no final, famílias de pacto constroem linhagens sólidas. Faça hoje um pacto pela sua casa. Faz hoje um pacto pela sua família. Vamos ficar de pé para orar? Vamos ficar de pé para orar. Eu vou pedir uma coisa, quem está em família, fique perto. Quem está sozinho, vai se juntar com quem está sozinho, que vai representar a família. Se você tem alguém da sua família, uma pessoa que seja, fica perto da sua família. Fica perto da sua família. Se você está com seu marido, fica perto do seu marido. Está perto do seu filho, Ana, fica aqui, vem cá. Fica aqui comigo. Quem está sozinho? Quem está sozinho? Não tem ninguém da família. Você está sozinha? Fica aqui. Você está sozinha, Emily? Está com ela? Tem mais alguém sozinho, sem ninguém? Mais alguém sozinho, que aí vai ficar com essa irmã representando.
Vocês dois, vocês estão sozinhos? Hã? Tem alguém da sua família aqui? Fica aqui. Você tem alguém da família aqui? Fica aqui. Vocês vão representar a família de vocês. Para que vocês possam dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês entenderam isso? Nós vamos fazer pacto agora diante de Deus. Você vai fazer um pacto pela tua casa, pela tua família. Você vai fazer um pacto pela tua família ao Senhor. Você vai orar a Deus pedindo ao Senhor, consagrando ao Senhor a sua casa, consagrando o seu casamento, consagrando seus filhos, consagrando seus pais. É um momento de entrega. Entrega a tua casa. Ore pelo seu pai, ora pela sua mãe, ora pelos seus irmãos. Ora pelo seu marido. Ora! Entrega a sua casa ao Senhor. Você pode orar, comece a orar, levanta a sua voz agora. Comece a declarar, fazer declarações sobre a sua casa. Declare sobre a sua casa. Libere uma palavra sobre a sua casa. Fale sobre a sua casa. Faça essa entrega. Entrega a tua casa. Oh Senhor, faça do meu lar um altar com palavras que edificam. Eu quero entregar a minha família a Ti. Quero entregar meus filhos. Quero entregar minha esposa, meu esposo. Quero entregar, Senhor, a minha casa. Eu consagro. Eu faço um pacto agora diante de Ti, Senhor. Eu faço um pacto apresentando a minha casa, a minha família a Ti, Senhor. Eu entrego a minha família a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Entrego meus filhos, entrego minha esposa. Eu entrego a Ti, Senhor. Retire os véus emocionais. Senhor, tira tudo que impede de haver a verdadeira correção dentro da minha casa. Dá-me autoridade dentro do meu lar. Que o Senhor devolva a autoridade aos maridos. Que o Senhor devolva a submissão às esposas. Que o Senhor devolva a honra aos filhos, honrando os seus pais. Venha, Senhor! Venha, Senhor! Venha, Senhor! Trazer um pacto forte, receber um pacto sobre cada casa, sobre cada família. Cada dor, Senhor, cada ferida, cada ressentimento que tem bloqueado essa família, essa geração. Oh, Senhor, venha, Senhor, libertar, tirar todo ressentimento, toda tristeza, toda mágoa. Venha, Senhor, liberar verdadeiramente perdão, perdão dentro das casas, perdão dentro das famílias, Senhor. Vem, Senhor, restaurar. Vem, Senhor, restaurar. Muda a nossa natureza. Muda, Senhor, para que cada casa venha gerar uma descendência de homens e mulheres que Te honrem. Filhos que Te honrem. Mulheres que Te honrem, Senhor. Famílias de pacto, construindo linhagens sacerdotais. Em nome de Jesus. Ore comigo, irmãos, diga assim, Senhor, diga, Senhor, queremos ser uma família sacerdotal. Cure nossas feridas, restaura nossas palavras, transforma a nossa identidade, dá-nos pacto, propósito, destino, faz da nossa casa um altar que Te honra. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Amém, aleluia. Amém, glória a Jesus. Aleluia.